Graça e paz. Eu sou o pastor Walter, o recadeiro de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem um recado para todas as pessoas que Mateus registrou no capítulo 4, no versículo 3 e 4. Assim o Senhor Jesus está falando. O que ele está falando? Ele estava em jejum 40 dias e 40 noites, e o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse é um recado que ainda está em vigor. Por quê? Porque as pessoas buscam Jesus Cristo apenas pelo pão cotidiano. E Jesus Cristo está advertindo as pessoas aqui que é necessário também alimento para a alma. Qual é o alimento para a alma? É o que Deus fala pela sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia Sagrada registra o que Deus fala para as pessoas. E ele está dizendo, então, essas palavras tão importantes para quem quer entrar no reino de Deus. Não pense só nas coisas deste mundo, não pense só no pão cotidiano que mata a fome física, mas pense também no pão espiritual, que é o que Deus fala pela Bíblia Sagrada. Jesus estava ali e o tentador chegou. Depois de 40 dias sem comer, o tentador fez essa pergunta para ele: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães e coma. Oh, tentador terrível! Essa tentação vem para muitas pessoas. Não foi só para Jesus, não. Vem para muitas pessoas que se iludem com as coisas do mundo e se esquecem que tem uma alma indestrutível. E qual é o alimento da alma? É o que Deus fala pela sua palavra. E qual é a palavra de Deus? É a Bíblia Sagrada, que é o alimento espiritual, que é o GPS que nos informa sobre a eternidade. O mundo oferece as coisas pela visão. Deus oferece pela promessa que ele registra na palavra dele. A Bíblia Sagrada, então, é a palavra de Deus. Foi Jesus que falou, e João registrou no capítulo 17, versos 17. O que João escreveu lá? O que Jesus falou. E o que ele falou? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade. Muitas pessoas têm procurado a verdade nas religiões, mas não acham. Por quê? Porque a religião é uma muleta falsa para o pecador. Ele pensa que está indo para o céu, mas está indo para o inferno. Porque muleta falsa, de repente, ela deixa a pessoa na mão. Escorrega, cai, e é isso que acontece. Muitas pessoas não estão esperando, mas enquanto eu estou falando aqui, quantos já morreram? E para onde foram esses que já morreram? Depende da promessa que eles creram ou não. Por quê? Porque Jesus Cristo falou que se não estiver nele, vai ser lançado no lago de fogo. Onde está escrito isso? No capítulo 15 do Evangelho, que João anotou no versículo 6. João anotou esse texto que Jesus está falando. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como as varas, seca, os colhem, lança no fogo e ardem. Mas como está em Cristo Jesus? Muitas pessoas têm buscado como está em Cristo Jesus, mas buscam aonde? Nas religiões, nas obras, na justiça própria. E isso não coloca ninguém em Cristo Jesus. E o que coloca a pessoa em Cristo, então? É a promessa que ele fez, e João anotou no capítulo 12 do Evangelho, no versículo 32. O que João anotou ali? O que Jesus Cristo prometeu. Jesus Cristo disse: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quem acredita nessa palavra de Jesus, que é uma promessa importante e é o único jeito que a pessoa tem para estar nele,
Quem acredita está nele. E quando a pessoa está em Cristo Jesus, Deus então gera essa pessoa para o reino dele. Isso chama-se novo nascimento, nascimento espiritual. Onde está escrito isso? Lá na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17. Assim está escrito: assim que se alguém está em Cristo, nasceu de novo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É preciso então estar em Cristo para ser gerado por Deus? É preciso estar em Cristo. Como nada que a pessoa faça a coloca em Cristo Jesus, é preciso crer. Mas as pessoas não sabem, os pastores não ensinam as pessoas como está em Cristo Jesus. Entre ontem e hoje eu já perguntei para 3 deles, querendo saber como a pessoa pode estar em Cristo. Eles informam que é fazendo o que Cristo mandou, eles informam que é andar como Cristo ensinou, mas ninguém fala que é preciso acreditar na promessa que Cristo fez, que é o único jeito que a pessoa tem de estar em Cristo Jesus. Então vem aquela pergunta: por que estar em Cristo Jesus? Para ser gerado por Deus. E o que é ser gerado por Deus? É nascer espiritual. E o que é nascer espiritual? É nascer de novo. É aquilo que Jesus Cristo falou para Nicodemos, que era para ele não se admirar de toda a sabedoria que ele tinha, de toda a religiosidade que ele tinha. Não era para ele se admirar que ele precisava nascer de novo para entrar no reino de Deus. Então, nossa pergunta para as pessoas sempre é esta: o senhor, a senhora está em Cristo Jesus? Você está em Cristo Jesus? A pergunta não é em que religião o senhor está, em que religião você está. Não. A pergunta é: estás em Cristo Jesus ou não? E a resposta que as pessoas sempre dão é de que tem uma religião, que elas estão numa religião, estão numa grande igreja. Isso não coloca a pessoa em Cristo Jesus. É uma ignorância que o Senhor Jesus Cristo deixou registrado. E Mateus registrou ali no capítulo 22, versículo 29. O que Jesus Cristo está falando? Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por quê? Porque as pessoas erram indo na conversa dos outros, indo na conversa dos líderes religiosos. E onde é que a pessoa tem que se orientar? Na Bíblia Sagrada, que é o que Deus fala. O senhor e a senhora têm o hábito de ler a Bíblia? O senhor e a senhora, você tem se alimentado espiritualmente através da Bíblia Sagrada? Olha o que Jesus está falando: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, meu jovem, o meu senhor, a minha senhora, adquira uma Bíblia Sagrada. Tenha o hábito de ler a Bíblia Sagrada. Ela vai te ensinar como entrar no reino de Deus. A Bíblia Sagrada vai ensinar as pessoas que, se não estiver em Cristo, vai ser lançado no lago de fogo. Esse é o recado que Jesus Cristo tinha. Eu, como recadeiro de Jesus Cristo, estou passando este recado para todas as pessoas que têm intenção e querem ir para o céu. É preciso alimentar-se da palavra de Deus, que é o alimento espiritual. Que Deus te abençoe, te dê fé para creres nesta bênção gloriosa, que é a promessa que Cristo fez de que quando ele fosse levantado da terra, atrairia toda a pessoa no corpo dele. Jesus Cristo falou, e está escrito por Mateus no capítulo 6, ele disse ali no verso 37, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Principalmente quem quer entrar no reino de Deus
tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. Porque o diabo oferece as coisas pela vista. E ele tem muita coisa para oferecer, que ele chegou a oferecer para Jesus. Tudo que você está vendo eu te dou porque me pertence a mim. Então as pessoas se iludem. E também os líderes religiosos não explicam para as pessoas que o inferno é real. E que o céu é real. E que são eternos, lugares eternos. Então se a pessoa é orientada sobre a existência do inferno, ela vai buscar as coisas materiais para viver bem neste mundo e se esquece de que tem uma alma que é indestrutível e que ela vai para um lugar onde o fogo nunca se apaga. Sim, o mundo é considerado uma boiada. Uma boiada que vai por um caminho largo, onde pode-se fazer todas as coisas que não tem problema nenhum. Não tem pecado, não tem nada. Então as pessoas seguem este caminho, que é o caminho que Jesus falou que dá para a perdição. Então por que as pessoas seguem este caminho largo? É pelas orientações pastorais que ensinam que não existe inferno. O ponto sempre é este. Ensina as pessoas que não tem inferno. Se não tem inferno, vamos buscar as coisas materiais para viver bem neste mundo. Vamos ficar ricos de qualquer maneira. Não importa quem nós ofendemos, quem nós roubamos, vamos ficar ricos. Porque já que não tem inferno, as pessoas não vão para o inferno. Vamos matar, roubar e etc. porque não vai para o inferno. É quando a pessoa é orientada de que o céu é real e o inferno é real. Quando a pessoa descobre que ela está indo para o inferno, porque ela nasceu separada de Deus com o pecado adâmico, ela então vai procurar saber como ficar livre deste pecado adâmico. E é esse o método que a pessoa tem para buscar este alimento espiritual. Se ela for por um alimento bom, uma boa orientação, tudo bem. Mas se for por uma tapiação que vai mostrar para ela que tendo uma religião, está tudo bem, pertencendo a uma igreja, está tudo bem, que é um pensamento de todas as pessoas. Então, é este que é o problema que nós estamos enfrentando neste mundo atualmente. Não é um problema de agora, porque Jesus já tinha dito lá atrás, no capítulo 6 do Evangelho segundo João, que as pessoas buscavam ele pelas coisas materiais, pelo pão cotidiano. Então, já é uma prática já feita desde antigamente. E isso está em moda, as pessoas não sabem e não são orientadas sobre o capítulo 15, verso 19, da primeira epístola aos Coríntios, onde está escrito: se esperamos em Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então as pessoas estão dentro deste quadro, buscando as coisas e sendo os mais miseráveis. Por quê? Porque vai dar com o inferno que é eterno. Que Deus te abençoe, te guarde. E quem sabe o senhor, a senhora, experimente acreditar e experimentar a transformação quando a vida espiritual está em vigor. Graça e paz.